Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Salmo 64, hoje mais uma devocional. Muito bom dia. Creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nesse dia para te fortalecer. E hoje nós vamos aqui meditar no Salmo 64, onde nós vamos falar sobre a proteção de Deus, contra todos os nossos inimigos, adversários e circunstâncias. E uma das coisas que nos chama a atenção aqui nesse salmo é a alegria que nos leva a entendermos cada vez mais a providência de Deus sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos ajudando em cada etapa da nossa vida. O salmo começa dizendo assim: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Então o Senhor pede proteção aqui, primeiro, contra todos os seus inimigos. E segundo, ele pede proteção contra a conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Vivemos dias de Copa do Mundo, dias assim, de exultação, onde uma nação se coloca contra outra nação, ali nos campos de futebol, e nós nos alegramos com esse esporte, que já vem aí de muitas décadas no Brasil. E é interessante como há um preparo para cada embate, para cada partida. Quando olhamos também cenários de lutas como o MMA, por exemplo, ou o jiu-jitsu, nós percebemos ali que quando um lutador não aparece ou quando um time não aparece, a gente fala que deu WO, o que significa que houve uma derrota, por não comparecimento, à área de luta. Eu e você somos chamados a comparecer à nossa arena de batalha. E qual que é a nossa arena de batalha? A nossa arena de batalha é o campo da oração, é onde nos achegamos ao Senhor em oração. Se nós não temos uma vida de oração, uma vida na presença de Deus e de busca, como era a vida de Davi, mais um salmo davídico aqui, o Salmo 64, Davi era um guerreiro, ele enfrentava batalhas na sua vida, ele sempre comparecia diante de inimigos. Porém, uma luta que ele não perdia era a luta espiritual. Ele era um homem que nunca perdia por WO para o inimigo, mas ele sempre se colocava na presença de Deus. E hoje eu quero falar para você sobre a importância de estarmos na presença de Deus para desfrutarmos da sua provisão e da sua providência. Eu preciso me posicionar em lugar de oração para que ali eu desfrute da proteção de Deus. Por isso que Davi fala que ouve, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador. E vivemos inúmeras situações que nos ameaçam, mas temos convicção que Deus nos protege. E por isso nós clamamos a Ele para que a sua providência se faça real em nossas vidas. Ele pede aqui: defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Há muitos ruídos na multidão, há muitas vozes na vida que nós vivemos. Hoje mesmo vivemos dias de festa, de intensidade, Copa do Mundo, e há uma ruidosa multidão ao nosso redor. E se nós bobearmos, nós nos perdemos e não comparecemos na presença de Deus. Mas o Senhor chama eu e você nesse dia, por meio desse tempo de devocional, para em meio a toda a agitação da vida, nos aproximarmos dele. E nós precisamos orar para que nada nos distraia, para que nada nos tire do propósito, da presença de Deus. Ele continua falando aqui: eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar suas armadilhas e dizem quem as verá. Então, a gente costuma dizer que Deus tem um plano nas nossas vidas e de fato isso é verdade. Mas algo que nós não podemos deixar
de pensar, como nós lemos aqui, que há planos malignos, também direcionados contra a nossa vida. E somente quando nós nos posicionamos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, que é buscá-lo e adorá-lo, nós nos protegemos dessa conspiração maligna. Então, quais são as nossas armas? As nossas armas não são carnais. Paulo falou lá em 2 Coríntios 10, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, a nossa mente passa por uma grande batalha, mas quando nós nos posicionamos num lugar de oração, podemos obter vitória. Davi era um guerreiro. Davi era um guerreiro de oração. Ele era um guerreiro que buscava a presença de Deus. Davi era um guerreiro de adoração. As armas de guerra de Davi mais poderosas eram a oração e a adoração. Muitas vitórias foram conquistadas por meio da oração e da adoração. Houve uma batalha em que o povo foi convocado pelo Senhor no Antigo Testamento a largar as armas e levantar o louvor. E nesse momento, quando eles baixaram as armas e levantaram o louvor, lá em 2 Crônicas 20, versículo 20, o Senhor deu vitória ao povo por um posicionamento em oração e em adoração. Esse é o chamado de Deus para mim e para você nesse dia, para nos colocarmos diante dele, para que possamos receber a proteção e o livramento do Senhor, como Paulo e Silas receberam também. Então podemos orar como Davi hoje. Ouve, ó Deus, a minha oração e protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios. Vamos orar. Pai, que nesse dia a tua proteção esteja sobre nós e recebamos livramento do Senhor, hoje e sempre, de toda e qualquer desafio, de toda e qualquer arma, seta ou palavra voltada contra nós. Declaramos que nenhuma arma forjada contra mim e contra a vida de nenhum daqueles que está aqui nessa live hoje há de prosperar. Confiamos na tua proteção. Nos escondemos na rocha que é mais alta do que nós mesmos, certos de que o Senhor nos abençoa e nos dirige os passos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.